E aí, galera? Estão preparados para mergulhar no universo do software livre, educação e cultura? O software livre refere-se a programas de computador cujo código-fonte é disponibilizado ao público, permitindo que qualquer pessoa examine, modifique e distribua o software. A liberdade de acesso ao código-fonte promove a transparência. Um exemplo conhecido de sistema operacional de software livre é o Linux, que é distribuído sob a Licença Pública Geral GNU-GPL, uma licença de software livre. Mas não é só sobre códigos, é sobre educação sem amarras. Vamos conversar com a professora Apoena sobre como a disciplina retrata esses temas e sobre os métodos utilizados para obter esse conhecimento. Olá pessoal, eu me chamo Léo, sou um robô e estou aqui para introduzir vocês ao podcast de Software Livre, Educação e Cultura. Sejam bem-vindos! A nossa entrevistada será a professora Apoena Gomes, que irá responder às suas dúvidas de maneira brilhante. As nossas entrevistadoras serão as alunas Nathani e Amanda. Elas irão perguntar sobre a ementa da turma, competências e etc. Bom, estamos devidamente apresentados. Bom podcast, e que seja proveitosa sua passagem por aqui. A pergunta que é relacionada especificamente à disciplina, e eu queria saber como é a ementa dela, como ela funciona, quais são os aspectos trabalhados. Tá certo. Bom, a disciplina, ela se chama Software Livre, Educação e Cultura, né? A ementa dela é bem voltada realmente para o conhecimento de software livre, né? E do impacto dela na educação e na cultura, tá? Então, ele fala sobre o próprio movimento software livre, como é que ele foi criado, tá certo? A inclusão digital, né, e a democratização do conhecimento. A gente fala sobre recursos educacionais abertos, a gente fala de ferramentas, dos tipos de licença, né, que tem, e do que é um software educativo livre, objetos de aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem, e a gente termina com um projeto, né? A gente dá uma olhada sobre produtos educativos usando software livre, mas a ideia no final é que a gente possa, né, verificar entre aqueles que têm condições da gente fazer alguma adaptação, a gente poder fazer uma solução, né, a partir de um problema, para a produção de um projeto com software livre. Tá? Mas a disciplina, o público-alvo dela, são os alunos, né, do BTI, o pessoal que está fazendo o programa de estudos secundários, né, licenciaturas, e também pessoas de pedagogia. Entendi. Show. Aliás, essa é a Amanda. Oi, Amanda, tudo bom? A minha integrante. Bom dia, professora, tudo Bom bem? dia. Ótimo. Então, para a segunda pergunta, já para complementar, ela é uma disciplina introdutória, né? A gente pode dizer isso. Isso. Ela é uma disciplina optativa, tá certo? Né? Que aí está voltada dentro da ênfase de informática educacional, para trazer exatamente esse mundo, tá? Do software livre. Ao longo da disciplina, né, a gente fala que o uso do software livre é uma filosofia de vida, né? E aí a gente traz algumas questões disso, faz alguns debates, né, do uso do software livre, e aí por isso que ela não tem nenhum pré-requisito, tá? A gente não... Ela pode ser cursada no início do curso, pode ser cursada no fim, né? O interessante é que se a gente tiver condições de já ter tido alguma disciplina de programação, né, a gente pode fazer a adaptação no final, né, do projeto, fazendo alguma parte de desenvolvimento, mas isso também não é algo obrigatório, tá? Se as pessoas tiverem conhecimento nessa área, no final do projeto, a gente faz a adaptação de algum recurso educacional aberto. Entendi. Então, no caso, a parte da programação
seria uma ideia seria positivo você saber, mas eu te auxilio também. Isso. Não Ok. é algo obrigatório, mas seria desejável, digamos assim. Ok. Tá? A terceira pergunta agora. Acho que essa é da Amanda. Professora, como a disciplina ela aborda o tema do software livre, educação e cultura? Há uma estrutura específica que deve ser seguida? Olha, a gente faz um grande overview, tá certo? De como começou, tá certo? O movimento, né, de cultura livre e o que isso tem a ver com software livre, né? Então, como eu falei para vocês, esse movimento é quase como uma filosofia de vida, né? Então, ela vai muito além do que a gente imagina de que é software gratuito, tá certo? A gente fala realmente, né, na experiência e na vivência do que é, né, trabalhar com softwares de código aberto e contribuir para a comunidade. Então, a abordagem, né, ela segue esse histórico, depois uma discussão sobre esses impactos, né, na nossa vida, no desenvolvimento de software, no uso, tá certo, né, no consumo de softwares e de linguagens de programação. Hey, ouvintes! O quadro agora irá falar sobre as competências adquiridas durante o curso. Possivelmente você conseguirá filtrar algumas. Como a senhora bem fala, né, a disciplina funciona como um modelo de filosofia de vida, né? Então, como a senhora visualiza os conhecimentos adquiridos nessa disciplina e como eles podem ser aplicados no futuro do aluno? Bom, quando a gente começa a olhar com um pouco mais de cuidado, né, do histórico que veio, tá certo? Desde os primórdios, tá certo? De surgimento, né, não só da filosofia, mas da própria ideia do desenvolvimento, né, de aplicativos ou de desenvolvimento de software de uma maneira geral. Então, quando a gente entende um pouco mais, tá certo, do surgimento da Microsoft, tá certo, do movimento, né, dos mainframes para trazer para os computadores, né, desktop, a gente acaba entendendo um pouco mais por trás da história, né? A gente inclusive pega alguns discursos e alguns trechos de alguns filmes, né, aí já um pouco mais antigos, mas que traz essa história do que a gente tem hoje, e isso eu acredito que impacta, né, no que a gente vai fazer daqui para frente. Não que a disciplina vai fazer uma catequização, tá certo, né, para daqui para frente usar, mas na possibilidade do que é trabalhar em rede, porque, como eu disse, como é uma filosofia de vida, né, então a gente entende e percebe que a gente tem várias maneiras de fazer isso e do ganho que se tem por a gente fazer trabalho em rede, né? Se dividir e conseguir contribuir para melhorias de códigos, tá certo? Né? De projetos e do benefício que isso traz para a formação do cidadão que vai trabalhar com TI, tá? Então, esse impacto aí, ele é muito além, né, do que trazer, assim, um aspecto de dizer assim, olha, daqui para frente eu só vou usar software livre, daqui para frente eu só vou, né, trabalhar. Não, é uma outra perspectiva, né, de trabalho colaborativo que se traz, tá certo? E coloca essa possibilidade, tá certo, para os alunos, para que eles vejam que pelo menos uma vez na vida participar de uma comunidade assim traz grandes benefícios, né, para a formação profissional nossa. Entendo. Eu acho que isso é um contraste muito bom, né? Porque em TI a gente tem o costume de pensar que devemos trabalhar somente com máquinas e a gente vive inteirado a isso o tempo inteiro, durante o curso. Então, ter a ideia de uma disciplina que tenha um pouco mais de humanidade, um pouco mais de ideias colaborativas é algo muito positivo.
Aqui será apresentado as perguntas frequentes entre os alunos. Essas dúvidas surgiram através de uma pesquisa proposta pelo grupo do podcast. Podem ser as mesmas que as suas, então as escute para ganhar mais conhecimento da matéria. E partindo para essa ideia, a gente vai chegar agora em relação à FAQ, que são os alunos que fazem as perguntas, e enfim, a gente repassa para você. A ideia do podcast é ser um podcast realmente meio curto, porque, enfim, acho que melhora um pouco para ser mais direto. Mas a primeira pergunta é quais são os pontos específicos que são abordados na disciplina, no sentido de, dentro dos temas de educação e cultura, o que é observado realmente nos subtópicos. Sim. Olha, a gente, como eu te falei, tá certo? A gente aborda vários tópicos. E como eu escolhi que a disciplina fosse conduzida, né, em formato de metodologia ativa, então o pessoal é levado a não ficar só parado, não, sabe? Então a gente coloca todo mundo para trabalhar. Então a gente tem alguns momentos, né, de apresentação, da discussão, mas os alunos, né, recebem alguns textos para lerem, né, vídeo para assistir, antes da gente vir para a aula. Então, quando a gente vem para a aula, é mais numa perspectiva dialógica mesmo, e sempre trazendo problemas da vida real, de como é que a gente pode resolver através de software livre. Então, a gente permeia, né, por esse contexto de pensar realmente na filosofia, trazer essa filosofia que é tão importante, como é que isso impacta na vida da gente mesmo, como cidadão, né, desse trabalho colaborativo, desse trabalho em rede, e a gente, né, se depara com possibilidades de solução de problemas mesmo reais. Então, eles estão num projeto, tá certo? Onde eles vão apresentar uma solução, e não é claro para a disciplina como um todo, não, né? Para a disciplina toda, não. É um conteúdo específico de uma disciplina, e o que a gente poderia enriquecer aquele conteúdo usando o que foi aprendido na disciplina, né? Usando e adaptando o recurso educacional aberto. Então, é a gente se mergulhar mesmo nos problemas que a gente tem e a gente buscar soluções. Então, eu não fui para outro lugar, eu fui para a nossa realidade, a realidade que eles têm. Inclusive, eles fizeram algumas chaves, e uma das soluções que a gente fez, né, e eles usaram e criticaram, né, algumas coisas que acontecem no BTI. Eu acho que foi dentro desse contexto todo, né, que vocês, né, tinham feito todo o movimento, né, de pedir matrícula, né, de ter possibilidade, de ter espaço físico, de ter algumas disciplinas que são, né, que possuem alta retenção, né? Então a gente se mergulha e a gente não esconde por trás do tapete. A gente, tá, mas tudo bem, mas que coisas a gente podia trazer, né, de solução? Então a gente sai discutindo isso. Então, como é que a gente poderia ajudar? Então, o projeto final, né, está nesse contexto, mas ela permeou o tempo todo a disciplina, enquanto a gente trazia, né, discussões. Então, eu acho assim que foi bem positiva, por eu estar, né, ministrando da primeira vez, mas foi também, assim, acho que está sendo muito positivo. Show. Uma das perguntas dos alunos é como eles são avaliados na disciplina. A gente tem várias formas, eu tenho várias formas. A primeira, a gente fez fichamento, então foi algo escrito, tá certo? Quando o pessoal fez a apresentação, então teve também essa avaliação oral, né, dos trabalhos que foram feitos. No júri simulado, a gente também teve, né, aquele contexto realmente, né, de ver e ter realmente a de cada um, a posição, quem é que conseguiu, né, entender melhor e conseguiu defender o seu posicionamento. A gente teve trabalhos em grupo, né, então esse pessoal produziu muita coisa. Então, cada uma dessas coisas a gente foi pontuando. Tanto é que a gente só teve prova mesmo escrita, essa do júri simulado, e foi na primeira unidade.
Na segunda unidade, que a gente foi mais para a mão na massa da produção, então foi produção de vídeo, né, foi apresentação de trabalhos, né, de produção do que eles fizeram, e agora do projeto final. Então, a partir, né, dessa segunda e terceira parte, aí realmente eles vão defender no dia, acho que é dia 13 de dezembro, eles vão fazer, eu vou trazer uma outra pessoa de fora para poder olhar, tá certo, o que foi produzido, e aí eu vou fazer uma mexidinha aí de fazer, inclusive, que eles se autoavaliem e avaliem os colegas dos outros grupos. Vou fazer isso com eles, eles não vão gostar muito não, mas eu vou fazer isso com eles. Mas eu já disse, né, eu já disse, tá lá. Você deixou avisado. Já deixei avisado. A próxima pergunta é em relação ao fato da disciplina ser optativa, né? E aí uma das perguntas é a importância dela em relação ao graduando. Tipo, qual motivo poderia ser importante para eu ter essa disciplina dentro do semestre para pagar? Olha, eu acho que eu já falei um bocado de elementos aí que podem fazer com que, né, a pessoa sinta vontade de querer fazer a disciplina. A primeira coisa que o pessoal disse, que eu acho que vale a pena aqui colocar, é o seguinte, e que você já colocou, Natane, as nossas disciplinas são tão duras, tá certo, né, no semestre, e foi por isso, inclusive, eu disse, olha, sejam honestos comigo, vocês vieram fazer o que aqui? Né? E, professora, a gente achou que era uma disciplina que ia ser light, então, a gente veio querendo fugir um pouco desse contexto, né, de tanto hard durante, né, o nosso semestre. E eu disse, e é isso mesmo, tá? Fazendo uma discussão e um posicionamento, né, de estratégia do que desenvolver alguma habilidade técnica, né? No final, até que a gente tem, mas não é uma parte obrigatória, né? Até mesmo porque a adaptação de recursos educacionais abertos eu tenho de várias formas de fazer, né? E não necessariamente ir com a mão para o código, até por isso é que eu pedi que as equipes tivessem perfis diferentes, porque eles estão trazendo, né, etapas diferentes para essa solução. Então, quem quiser, tá certo, ter um pouco mais de soft skills, né, com essa disciplina, então seria aí uma válvula de escape e fazer uma discussão sobre isso, né, com essa disciplina. Então, é isso. Show. Olha eu aqui de novo, risos. Bem, pessoal, estamos chegando ao final do podcast. Iremos mostrar as palavras finais da convidada professora Apuena. Espero que tenham curtido o podcast e compreendido como funciona a nossa disciplina. Tchau para todos. Muito obrigada. De nada, gente. Eu acho assim, foi muito legal. Obrigada a vocês, tá? Natane e Amanda. Natane, pelo e-mail que eu... Muito obrigada. Eu acho que a gente, dentro desse contexto, né, como você falou, como eu falei, eu acredito, né, que esse contato que a gente tem, né, entre professor, aluno, né, seja ele durante a disciplina, seja ele, né, fora, em oportunidade de participação de um projeto, né, em algumas ações, ela vai muito mais do que o conteúdo. Eu acho que a gente tem que ter até cuidado, né, às vezes, do que a gente diz, mas o que a gente né, serve de muito espelho para vocês, né, serve assim, e às vezes é interessante a gente ver uma pessoa que está numa posição, e aí mas também é legal você ver que ela também é uma pessoa que tem dificuldades, que tem fragilidades, e que esse contato nosso, ele tem um papel de formação maior do que o conteúdo, seja em pensamento computacional, seja em software livre, seja na outra disciplina, aí fazendo propaganda, se alguém quiser no próximo semestre falar sobre design instrucional, e aí voltado, né, para a TI. Então, dentro desse contexto, a gente
sabe, a gente vai muito além disso. E isso não tem preço, né? Eu costumo dizer que é igual a Mastercard, não tem preço. Porque é uma oportunidade única, e depois lá na frente vocês, né, já enquanto profissionais, vão acabar se lembrando daqueles professores que conseguiram fazer a diferença na sua vida. E é isso aí que eu acho que a gente tem que ter como filosofia, sabe? Então, é isso, eu agradeço muito aí o seu e-mail, por isso que eu não podia deixar de jeito nenhum de não responder, né? Foi muito carinhoso, eu agradeço, né, demais, e aí fico à disposição para qualquer outra oportunidade que a gente venha se encontrar.